Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos tiveram uma passagem de ano maravilhosa? Eu tive uma passagem de ano boa, eu e a minha esposa, e a nossa família. E esperamos que nos aguarda nos próximos 361 dias, já foram 5 dias desse novo ano, que o Senhor venha nos dar um ano abençoado, um ano cheio da glória dEle, um ano de aprendizado, um ano de crescimento, em graça diante de Deus e diante dos homens, e que o Senhor venha nos sustentar em todas as nossas circunstâncias. Cumprimento você também que nos acompanha pelas redes sociais, que em qualquer momento da vida que você venha ver essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, possa tocar a sua vida, possa abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra. Abra sua palavra no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 13. E o tema dessa mensagem é o tesouro excelente, o mais precioso de todos os tesouros, o mais grandioso de todos os tesouros. Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao verso 50. Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao versículo 50. Diz assim o Evangelho do Senhor, palavras do Senhor Jesus Cristo: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu novamente. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontra uma pérola valiosíssima, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam, juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e haverá grande lamento e ranger de dentes. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de nós nos encontrarmos aqui, ó Deus, e sermos ministrados pelo Teu Evangelho, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, pela Tua santa, Senhor, e abençoada palavra, ó Deus. Que não nós, ó Deus, mas que o Seu Espírito Santo, ó Deus, venha, Senhor, encontrar, ó Deus, aconchego em cada coração, que o Seu Espírito Santo venha ministrar cada vida que aqui dentro adentrou nessa noite, ó Deus, cada pessoa que ouvirá essa mensagem, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa trazer a Sua revelação, ó Deus, que possa, Senhor, expandir as nossas mentes, ó Deus, para a real revelação do Seu Evangelho, ó Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, não de uma religião, ó Deus, não de uma visão, não de uma igreja, mas do Seu Evangelho, ó Deus, o Seu real Evangelho que tem transformado as nossas vidas, ó Deus,
e transformará a vida de mais e mais pessoas, à medida que ele é anunciado e à medida que ele é acolhido, em nome de Jesus, amém. É começo de ano, e as igrejas sempre têm um costume, a maioria das igrejas tem o costume de fazer uma campanha de início de ano, 10 passos para você ter um ano abençoado, ou uma receita de 7 atitudes que você deve tomar para que o teu ano venha a ser abençoado. Porém, o Evangelho do Senhor Jesus é diferente. Jesus, nessa noite, Ele vem nos mostrar para que o novo ano que nós vamos ter, nós venhamos ter uma vida voltada a realmente agradar aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou em sua palavra, a ter uma vida voltada para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a despeito do que a gente venha passar no ano de 2020, a despeito do que nós venhamos viver no 2020, seja momentos bons e seja momentos ruins. E eu já quero adiantar para você que eu e você vamos ter tantos momentos bons como momentos ruins, porque nós estamos ainda no mundo, e no mundo nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por momentos de alegrias, por momentos de vitórias, por momentos de perdas. Mas o Evangelho, ele vem mostrar a nossa consciência, que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos firmados em Deus, independente da circunstância, independente do momento que nós venhamos a viver, nós vamos passar em segurança, nós vamos passar em tranquilidade, porque o autor da vida está do nosso lado. Eu acho interessante que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele nos passa algo que parece que foi um decorrer da cronologia de um dia de sábado na vida de Jesus e dos discípulos na companhia dele. Interessante que o capítulo 13, esse trecho do capítulo 13, essa história ela começa lá no capítulo 12. Você não precisa ler, mas Jesus era um sábado, e ele começa a passar pela seara, e os discípulos de Jesus começam a debulhar o trigo, e começam a comer, e são repreendidos pelos religiosos da época, porque eles estavam comendo trigo num sábado, e aquilo não era lícito fazer segundo a lei dos fariseus, e não a de Deus. E Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado, e naquele mesmo dia, Jesus vai à sinagoga, mais tarde, e ali Ele cura um homem que tinha a mão ressequida, e os fariseus, novamente, criticam Jesus porque Ele curou um homem no sábado. E no versículo 19, Jesus vê que os fariseus começam a intentar matá-lo. No versículo 20, então, Jesus, do capítulo 12, começa no versículo 15 do capítulo 12, Jesus começa, sabendo que os fariseus tinha a intenção de matá-lo, começa a encontrar as multidões, começam a curá-las, mas começa a dizer para as multidões não proclamar a ninguém as obras que ele estava fazendo. E depois, mais para frente, no verso 22 do capítulo 12, Jesus cura um homem que era cego e mudo, expulsa um demônio, um espírito maligno desse homem, e as pessoas ficam maravilhadas e diz: porventura esse não é o filho de Davi? Porém os fariseus, os religiosos da época, disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo espírito de Belzebu, e Jesus então diz que se ele expulsava os demônios pelos demônios, então o reino de Satanás estava dividido, mas se ele estava expulsando pelo poder de Deus, então era-vos chegado o reino de Deus. Então os fariseus pedem um sinal para Jesus, e Jesus diz que o único sinal que ele daria seria o do profeta Jonas. E Jesus então está ministrando no lugar, e chegam a mãe e os irmãos de Jesus, tudo isso nesse sábado.
E as pessoas dizem que a mãe e os irmãos de Jesus estavam naquele local. E Jesus diz: quem são minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que ouvem e obedecem a palavra do meu Deus. Aí chegamos no versículo 13, daquele mesmo sábado. E o apóstolo Paulo diz: naquele mesmo dia, e Jesus vai para a beira da praia, e ali ele ministra 7 parábolas. Jesus à beira da praia começa ministrando a parábola do semeador para os discípulos e toda a multidão que estava ali. Os discípulos não entendem a palavra do semeador, chegam próximos de Jesus, e Jesus lhes explica a parábola do semeador. Depois Jesus conta-lhes a parábola do joio e do trigo, conta-lhe também a parábola do grão de mostarda. Tudo isso está no capítulo 13. Conta também a parábola do fermento, até aqui para os discípulos e as multidões. Depois disso, Jesus despede as multidões, e os discípulos chegam mais próximos de Jesus, e pergunta para Jesus, para ele contar a parábola do joio, porque eles não entenderam a parábola do joio. Jesus explica a parábola do joio, que está do versículo 10 ao 17. Então Jesus chega ao do 36 ao 43. E então Jesus chega ao versículo 44. Ele já havia despedido as multidões, estava ali com os discípulos, explicado a parábola do joio. Então Jesus diz que o reino de Deus também assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, encontrando-o, o escondeu novamente. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. É interessante nós notarmos que quem escreveu sobre essas parábolas foi o apóstolo Mateus. Nos outros evangélicos sinóticos que dizem as mesmas parábolas, eles não estão na mesma sequência. Inclusive no evangelho de Lucas, quando nós vemos a parábola do semeador, logo depois Lucas começa a falar sobre a candeia do corpo, algo que se assemelha muito ao sermão do monte de Mateus. E isso nos faz pensar que possivelmente acontecia 2 coisas. Uma, que ou os discípulos, cada um que escreveu o seu evangelho, tanto Lucas quanto Mateus quanto Marcos, eles não usaram a mesma cronologia dos acontecimentos, ou que Jesus, por pregar a várias multidões diferentes, não era sempre as mesmas pessoas, Jesus costumava a dizer algumas coisas, a repetir algumas coisas que tinham dito para outras pessoas. Por isso que não está tudo na mesma ordem. E interessante que o apóstolo Mateus, esse que escreveu a cronologia dessas 7 parábolas, uma seguida da outra, e você note que cada parábola dessa tem algo a ver com finanças, tem algo a ver com vendas. A parábola do semeador tem a ver com o agricultor, alguém que trabalha para tirar o seu sustento. Do joio e do trigo também o agricultor. O grão de mostarda, alguém que plantava mostarda. Sobre o fermento, as mulheres que trabalhavam fazendo o seu pão, até o fermento crescer na massa. O tesouro escondido, alguém que foi e comprou um terreno. A parábola de grande valor é o homem que negociava uma pérola. E por último, a parábola dos peixes, que eram os pescadores que trabalhavam no trabalho da pesca para o sustento de sua família. Note que Mateus trata sempre de coisas relacionadas ao trabalho. Por quê? Porque Mateus, se você ler a conversão de Mateus, Mateus era um publicano.
Você vai ver a conversão de Mateus lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Mateus era um dos chefes dos publicanos. E os publicanos eram odiados pelo povo de Israel. Porque um publicano era um israelita que trabalhava a serviço de Roma para cobrar os impostos do próprio povo de Israel. Então ele tinha a autoridade de ir lá e pegar parte dos lucros do povo israelita e transferir isso para Roma. Porém, eles eram conhecidos por extremo mau caráter que eles eram, porque eles usurpavam os irmãos israelitas, eles cobravam muitas vezes além do que lhe era devido cobrar. Um exemplo disso é um outro chefe publicano, que foi Zaqueu, que quando Jesus vai à casa dele e é abertamente dele para o evangelho de Cristo, ele diz que restituiria 4 vezes mais quem ele tinha defraudado e dividiria metade do que ele tinha com as pessoas. Note que os chefes dos publicanos eram pessoas extremamente ricas, mas eles enriqueciam pelo trabalho dos outros, eram verdadeiros sanguessugas, viviam do trabalho de outras pessoas. E lá em Lucas 5, Mateus está na coletoria de impostos, cobrando, fazendo as anotações dos impostos, e Jesus passa, olha para Mateus, e para mim a conversão de Mateus é uma das conversões mais lindas da palavra de Deus. Lá em Lucas ele é chamado de Levi. Imagine um homem que é desprezado pela sua sociedade, desprezado pelos religiosos da época, não era aceito no templo, não era aceito nas sinagogas. Para ele a vida dele estava perdida. E Jesus passa, um rabino, um mestre, que era conhecido de todos, e ele não conhecia dos ensinamentos de Jesus. Possivelmente, aqui agora estou fazendo uma conjectura, possivelmente ele poderia imaginar que ele seria repreendido por Jesus, assim como era repreendido pelos fariseus, ou que Jesus o ignoraria, como ele era ignorado pelos escribas e fariseus. Jesus passa por ali, olha para Mateus, e Mateus olhando para Jesus, e possivelmente esperando ser desprezado por Jesus, mas Jesus não despreza ninguém. Jesus acolhe a todos. Ele olha para Mateus e diz: vem, me segue. E esse seguir de Jesus não é apenas um sair dali e caminhar com Jesus, mas é um seguir de perto, é venha e aprenda comigo, venha e venha ser meu discípulo. E Mateus, diferentemente de outros discípulos que caminharam com Jesus e eram pescadores, alguns dos pescadores, depois que Jesus morre e ressuscita, voltam a pescar, voltam ao seu trabalho. Mateus nunca mais volta a fazer o que ele fazia, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele segue a Jesus, é contado entre os 12 apóstolos, entre os mais próximos de Jesus, tem aquele aprendizado no ministério de Jesus. Jesus ressuscita, e ele faz parte da liderança da igreja em Atos, e escreve o evangelho. Note que esse evangelho é da ótica de alguém que foi alguém desprezado, teve uma vida desprezível, alguém que era uma pessoa que vivia do lucro de outras pessoas, tinha uma vida totalmente de pecados, mas que a graça de Deus alcançou essa pessoa, e se tornou um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. E aqui no versículo 44, no versículo 45 e no versículo 47, ele nos expõe 3 parábolas, as 3 últimas das 7 parábolas que Jesus disse. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um campo, a um terreno. E um homem que está passando por ali, essa pessoa simboliza alguém que está passando pela vida, pessoas que passam pela vida, assim como Mateus, ele passava pela vida, ele tinha a vida dele,
ele tinha os compromissos dele, como chefe dos cobradores de impostos, mas ele era desprezado pela religião. Para ele, no entendimento dele, na vida dele, talvez ele achasse que não tivesse salvação para ele. Mateus é um exemplo de uma pessoa dessa forma, que é alguém que está passando pela vida. Aí essa pessoa vem, passando por esse campo, encontra ali um tesouro. Imagine você, passando pela vida, eu e você, aí nós indo para qualquer lugar do Brasil, e passamos por um campo e lá encontramos uma jazida de diamante, um lugar com muito ouro. Aí você corre para descobrir quem é o dono daquele terreno e saber quanto aquela pessoa cobra para vender aquele terreno, sabendo que aquela pessoa não tem consciência do tesouro que tem naquele terreno. Então essa pessoa vai, descobre o valor daquele terreno, vende tudo que tem, todos os seus bens, desfaz de tudo, só para comprar esse terreno. Porque por aquele terreno, ele teve que trocar tudo que ele tinha, mas o tesouro que está naquele terreno é de graça. Olha o entendimento dessa pessoa: se eu comprar o terreno, eu tenho tesouro. O terreno eu tenho que comprar, mas o tesouro é de graça. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus assemelha-se a essa pessoa. Esse tesouro é a revelação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando uma pessoa, ela tem a revelação desse tesouro, nesse campo, então ela vai, troca todos os seus conceitos, tudo que ela seguiu até ali, tudo que ela aprendeu até ali, troca por esse terreno. Note que ela tem que se desfazer de tudo que ela tinha, de todo o conhecimento que ela acumulou durante a experiência da vida, de toda a cultura que os pais e familiares o ensinaram desde criança, e ela troca por aquele terreno, porque ela sabe que naquele terreno há o verdadeiro tesouro, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque ela sabe que ela, trocando tudo aquilo por aquele terreno, o tesouro vem de graça. Essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro tipo de pessoa. A pessoa que passa pela vida, não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com o que vai fazer amanhã ou depois, simplesmente está passando pela vida. Então ela encontra esse terreno, descobre que nesse terreno tem esse tesouro, e ela troca tudo que ela tem, todo o seu entendimento, todo o conhecimento que ela acumulou, experiência de vida, por esse terreno, pela excelência do tesouro que está nesse terreno. Nós temos também um segundo tipo de pessoa, que é lá no versículo 45, que diz assim: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo que tinha e a comprou. Um exemplo bíblico de alguém que era como esse comerciante, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um hebreu, fariseu, que no livro de Atos nós vemos ele ali consentir com a morte de Estevão. Estevão é apedrejado na frente dele, a capa dos outros que estavam apedrejando Estevão foi colocada sobre os pés dele. E depois ele consegue cartas dos sacerdotes para pegar os cristãos de Damasco. E a caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece para ele. E uma luz resplandecente aparece, ele cai do cavalo, cai no chão, não consegue ver, não consegue enxergar.
E Jesus diz para Paulo: Paulo, por que me persegues? Então a mente do Paulo é aberta. Ele diz: mas quem és tu, Senhor, que fala comigo? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daquele dia em diante, Paulo nunca mais foi Saulo. Paulo se tornou Paulo. A vida de Paulo foi transformada. Essa segunda pessoa, inclusive, Paulo diz isso em Filipenses 3, no versículo 7 ele diz: todavia o que para mim era lucro. O que era para ele ser lucro? Ser achado como fariseu, ser do povo judeu, ter sido circuncidado, ser zeloso da lei, ser perseguidor da igreja, achar na justiça própria a justificação diante de Deus. Ele achava, o que ele contava que isso era lucro para ele, passou a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, Paulo dizendo: compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Não só Paulo, mas muitas pessoas que aqui dentro estão, ou você que porventura está nos assistindo, eu cresci num lar católico, fui ensinado por uma família católica. Aos 12 anos de idade, por influência de outras pessoas na minha família, fui levado para o espiritismo. Fiquei dos 12 aos 22 anos dentro do espiritismo. No ano que eu ia fazer, entre aspas, dentro do espiritismo, deitamento para o santo, que eu me tornaria então um popular pai de santo, eu me achei encontrado de Cristo. E como aquele negociante de pérolas preciosas, de uma pérola preciosa, eu vinha procurando pela minha vida encontrar a Cristo, encontrar a Deus. E tentamos encontrar na religião dos meus pais, e tentei encontrar na religião do espiritismo, até que me achei encontrado de Cristo verdadeiramente. E assim é o homem e a mulher, que de alguma forma na vida tentam encontrar a Deus. Uns tentam encontrar a Deus pela prática das boas obras, simplesmente a prática das boas obras isoladas. Outras indo à sua determinada igreja, outra fazendo certa campanha, outra seguindo certa visão de certo pastor e líder, outra seguindo a direção de outros pastores e outros líderes. Todos passam pela vida buscando encontrar a excelência do Evangelho. Mas o dia que o Espírito Santo de Deus abre as nossas mentes, toca no nosso coração, e esse toque do Espírito Santo, ele é irresistível. No momento em que o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento pela grandeza e nos convence da justiça, do pecado e do juízo, quem nós éramos diante de Deus e que estávamos destinados à destruição eterna, mas que Cristo, em seu ato de amor e obediência ao Pai, desceu do céu e encarnou-se como ser humano, entregou-se até a morte, morte de cruz, para tirar não os nossos pecados, mas o pecado do mundo. O segundo tipo de pessoa é esse, que passou por várias religiões, tentou por vários meios encontrar a excelência, e o dia que o Espírito Santo o impacta de uma maneira irresistível, marca a história dessa pessoa. E a vida dessa pessoa passa a ser antes de Cristo e depois de Cristo.
para nós entendermos um pouco sobre esse perdão de Cristo nas nossas vidas, e que esse perdão não depende de religião, não depende de igreja, mas depende de um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar uma história para você. Eu não sei se ela é fictícia ou se essa história é real, mas a moral dessa história, ela é muito interessante. Conta a história que no Velho Oeste americano existia um homem, e esse homem ele era muito querido pela cidade, na cidade que ele morava. Os moradores da cidade gostavam muito desse homem. E esse homem cometeu certo delito que não é contado na história, só que um delito que era digno de ir para a forca, de ser condenado à morte. E esse homem é preso, e toda a população vai até o governador do estado pedir clemência por aquele homem, porque aquele homem afinal era um homem bom. Ele cometeu aquele delito na verdade, mas ele merecia o perdão. Aquele homem era um homem bom, aquele homem cuidava bem da sua família, gerava emprego na sua região, era querido por seus amigos, então ele não merecia tal castigo. O governador então foi convencido pelos moradores, só que esse governador ele quis fazer um teste nesse homem. Esse governador ele pegou a Bíblia, ele se vestiu como um pastor ou como um padre, independente do que você queira imaginar, como esse governador, alguém religioso, alguém que transmitia algo de Deus, e colocou a carta de perdão desse homem. O Estado estava dando uma carta de perdão e liberando esse homem dentro da Bíblia. Fechou a Bíblia e foi visitar esse homem. E chegando lá, independente se era um pastor, se era um padre, chegando lá disse: eu sei que você vai ser executado, eu vim trazer algo de Deus para você. E esse homem nem quis ouvir o governador, expulsou esse governador de lá, aos gritos, aos berros, e diz: eu não quero saber, some daqui, desaparece. E esse governador dizia: mas aqui dentro está o seu perdão. Ele falava: eu não quero saber de perdão nenhum, eu quero que você vá embora, que você desapareça. E até para a segurança desse governador, os carcereiros tiraram ele de lá. E quando o governador foi embora, o carcereiro chega para esse homem e diz: nossa, como você foi tolo, você foi um homem tolo. E ele diz: mas por que eu fui tolo? Ele falou: na verdade aquele homem, ele não é um pastor, ele não é um padre, aquele homem é o governador, e dentro daquela Bíblia estava o perdão do Estado para você, estava perdoando o seu delito, e você ia ser liberado hoje, e porque você recusou isso aí, agora você vai para a forca. E passaram-se os dias, é chegado o dia da execução desse homem, e ao meio-dia, no relógio da cidade, é levado esse homem para a praça, coloca-se a forca no pescoço desse homem e perguntam para ele: você tem alguma coisa a dizer? E ele diz: eu tenho algo a dizer. Gostaria de dizer para todos que estão aqui à volta me vendo, principalmente para os mais jovens, que não fossem tolos como eu, porque hoje eu estou sendo executado, hoje eu estou sendo morto, não é pelo delito que eu cometi, mas é pelo perdão que eu recusei. Isso é o Evangelho de Cristo. As pessoas vão ser condenadas um dia, as pessoas que recusam o sacrifício de Cristo um dia vão ser condenadas, não pelo pecado que elas cometem, não pela vida que elas levam, mas por recusarem o perdão do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário em suas vidas, por recusarem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Note como é diferente o Evangelho. E o terceiro tipo de pessoa, que o apóstolo Mateus descreve,
Jesus relatando, está no versículo 47, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam, juntam os bons nos cestos, mas joga fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Jesus faz uma analogia no final dos tempos, quando os anjos do Senhor, e não nós, não a igreja que tem costume de separar quem é bom e quem é ruim, a igreja que tem o costume de julgar quem está certo e quem tem errado, a igreja que tem o costume de dizer, esse aqui está certo, esse aqui está errado, não cabe a nós, não cabe à igreja julgar quem está certo e quem está errado. O Senhor diz que os anjos do Senhor, somente os anjos do Senhor virão naquele dia, e como os pescadores na época de Jesus faziam, eles amarravam a rede num barco e no outro, e vinham com arrastão trazendo os peixes, e quando essa rede estava cheia, eles arrastavam para a praia, e os peixes grandes, que eram bons para ser comercializados, eles colocavam no cesto, e os peixes ruins, que eram pequenos, jogavam no mar de volta. Jesus faz essa analogia, e às vezes eu e você somos peixes que estamos presos nessa rede da religião, nessa rede da igreja, nessa rede chamada cristianismo. Cristianismo é a religião que Jesus nunca fundou, a religião que Jesus nunca disse, eu vou fundar o cristianismo. Jesus simplesmente trouxe o ensinamento do Evangelho, e os discípulos de Jesus eram conhecidos como os do caminho, porque eles seguiam no caminho que Jesus tinha mostrado. Porque se nós formos vermos o que é o cristianismo na história, é muito diferente do que Jesus tem ensinado no Evangelho. O cristianismo matou milhares de pessoas. O cristianismo tirou casa de milhares de pessoas, isso em nome de Deus. O cristianismo, ele faz acepção de pessoas. O cristianismo, ele separa pessoas que têm um maior poder financeiro de pessoas que têm um menor poder financeiro. Esse é o cristianismo. Mas Jesus nos ensina, principalmente nos seus evangelhos, e principalmente no Sermão do Monte, que está lá no Mateus capítulo 5 ao versículo 7, um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Jesus diz assim: não julgueis e não serão julgados. Olha que coisa tremenda. Você quer não se achar julgado por Deus naquele dia? Não julgue ninguém, porque o nosso julgamento é a medida do que o olho pode ver, mas Deus, Ele conhece o coração, então só cabe a Deus julgar. Jesus vai além, Ele diz assim: com a medida em que você julgar, Deus julgará vocês também. Com o rigor com que você julgar, Deus julgará você também. Por isso não devemos julgar ninguém. E interessante que a palavra peixe aqui também faz alusão a um dos principais alimentos do povo da época. Os peixes bons são colhidos nos cestos. Se eu e você somos peixes bons, nós temos que servir de alimento para as outras pessoas. Nós temos levado alimento para as outras pessoas. Nós temos levado vida e graça na vida das pessoas que nós convivemos.
Ou nós temos sido um baiacu venenoso? Já viu falar do peixe baiacu? É um peixe que estufa assim quando ele se sente ameaçado. E é um peixe extremamente venenoso. Quem come pode até morrer. Nós temos sido baiacus venenosos na vida de nossos familiares, na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa igreja. Ou nós temos sido alimentos, peixes que servem de alimentos, que gera vida, que gera transformação, que abençoa as pessoas que convivem conosco, sem julgar a ninguém, sem procurar ser superior a ninguém. E os frutos que demonstram que nós aceitamos, que nós acolhemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nosso coração, está lá em Gálatas 22 e 23. Você não precisa abrir, mas diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A religião, ela tenta criar leis, dogmas, para que nós vivamos inseridos em uma determinada igreja, em um determinado grupo de pessoas. É o que nós vemos por aí. Criamos leis. As pessoas, homens, criam leis para aquele convívio fechado daquele grupo. E você que às vezes tenha passado por uma outra denominação, você traz lembranças às vezes de dogmas e ensinos que foi ensinado naquela denominação. O apóstolo Paulo diz que se eu e você temos o fruto do Espírito, isso transcende qualquer lei, qualquer dogma, qualquer ensino religioso de qualquer grupo religioso. Aí no capítulo 6, e eu já estou encerrando, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele citou mais acima do versículo 22, os frutos da carne. E não que necessariamente somente aqueles pecados que estão citados ali, no capítulo 6 de Gálatas, somente as pessoas que cometem aqueles, mas existe uma infinidade de outros pecados. O apóstolo Paulo só usou aquilo de um prumo, para as pessoas saberem e se auto-julgarem em que caminho que elas estavam indo. E ele diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito humilde. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim: deveis restaurar e não excluir, com espírito humilde. O que nós vemos é a pessoa cometeu um determinado pecado, ou é do conhecimento das pessoas, não, tira essa pessoa de perto, exclui, não, agora está no mundo, agora está perdido. O apóstolo Paulo fala: vocês deveis restaurar essa pessoa com humildade. Todavia, cuidai de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Novamente a justiça própria, não achar que se banca. Geralmente o religioso é assim, né? Ele acha que se banca. Não, eu estou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro 2 horas por dia, então eu me banco diante de Deus. É a história lá do fariseu e do publicano, né? Quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão: diante de Deus ninguém se banca. Diante de Deus
ninguém é digno. Diante de Deus, ninguém é justo. Nós só somos justificados pelo que Jesus fez e não pelo que nós fizemos. Nós não fizemos nada, foi Jesus que fez tudo. Nós podemos ser considerados aquela parábola, e eu já estou encerrando. Jesus conta uma parábola em que um homem deu um grande banquete, um homem muito rico deu um grande banquete, e ele foi e convidou muitas pessoas para os seus banquetes, para esse banquete, e mandou que seu servo fosse e convidasse, e chamasse, e foi a um e ele disse: eu não posso, porque eu me casei, eu agora estou nas bodas. O outro falou: eu não posso ir nesse banquete, porque eu comprei um terreno, e eu tenho que ir lá avaliar o meu terreno. E o outro disse: eu não posso, porque eu tenho que fazer outra coisa. Então volta o servo desse senhor e diz: ninguém quis vir, e a mesa estava lá pronta. E ele disse: então vai pelas ruas, pegue todos os coxos, pegue todos os mancos, todos os aleijados, todos os leprosos, todos os desprezados, e arrastai-os, fazei-os entrar até que minha casa se encha. Oh, aleluia. Eu e você éramos esses leprosos, eu e você éramos esse aleijado, esse excluído. Nós não éramos dignos de estar diante dessa mesa desse Senhor, mas Ele em Cristo Jesus, e esse serve ao Espírito Santo, que vai de encontro aos nossos corações e às nossas vidas, e nos impacta com esse amor, que nos constrange de tal forma, que quando nos alcança, e a nossa mente se abre para essa realidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não sou eu que faço, mas foi Jesus que fez, que não sou eu que sou digno, mas Jesus que se entregou por mim, para me tornar justo diante de Deus, e justificado em Cristo Jesus. Quando a minha consciência se abre diante disso, e o Espírito Santo nos constrange, então não tem jeito, nós nos rendemos a essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. E independente do que venhamos passar no ano de 2020, independente da circunstância, nós sabemos que o Senhor Jesus é conosco, que o seu Espírito está conosco todos os dias, e nada, nem ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus.